Desculpa, espirro. Então, a gente vai continuar aqui estudando, estudando as linhas de influência. Especificamente as linhas de influência nas vigas Gerber. Como a gente já tem feito, eu já expliquei para vocês como fazer linha de influência de reação de apoio, linha de influência de momento fletor, linha de influência de linha de influência de esforço cortante. E já mostrei para vocês como é que a gente calcula os efeitos usando as cargas permanentes, certo? Só que a linha de influência, o interessante dela não é utilizar para carga permanente. O interessante dela é utilizar para carga móvel. E aí vem a grande aplicação dela, né? Por exemplo, o dimensionamento de pontes, de passarelas. Então a ideia é trabalhar a linha de influência com as cargas móveis. E aí a gente vai então ver como é que isso é feito na aula de hoje. O que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar o que a gente chama de valores máximos e mínimos, certo? Então, a gente, por exemplo, aqui vai pensar num efeito elástico, por exemplo, o momento fletor na seção A, ou a reação de apoio vertical do apoio 2, certo? Esse é um efeito elástico. E a gente vai pensar nesse efeito elástico e perguntar assim, olha, qual é o máximo valor positivo e o máximo valor negativo, né? No caso aí seria mínimo, de um efeito elástico, daquele efeito que eu estou estudando. Isso aí a gente faz com linha de influência. E aí a gente vai pensar aqui em duas etapas, então. A gente vai pensar em pesquisar esses valores máximos e mínimos usando o carregamento permanente, certo? E usando o carregamento móvel. Qual que é a grande diferença dos dois? Bem, o carregamento permanente, ele é fixo em questão de posição, certo? Por exemplo, você tem vamos dizer, um poste em cima de uma ponte. Aquele poste tem uma posição definida. Ele não vai mudar de posição, certo? Outra coisa é o guarda-corpo que protege ali para os veículos não caírem da ponte. Aquele guarda-corpo, ele tem uma posição definida, certo? Uma placa de trânsito em cima da ponte também tem posição definida. Então, o carregamento permanente, ele não muda de posição. Diferentemente do carregamento móvel. Se a gente estiver falando de ponte, a gente tem os veículos. Se essa ponte ferroviária, a gente tem o vagão, a locomotiva. Então, qual que é a ideia principal desse carregamento? Ele se movimenta ao longo da ponte, certo? Então, a gente vai aqui abordar essas duas formas, o cálculo dos esforços da carga permanente e da carga móvel separadamente. Aí, no final, a gente junta tudo. Ok? Tudo bem aí, Fernanda? Beleza. Então, primeiro, só lembrando, né? Linha de influência. A gente já sabe como calcular isso manualmente. Hoje a gente vai usar muito aqui o F-Tool. Por quê? Vocês já entenderam a ideia da linha de influência? Agora a gente vai tentar deixar isso um pouco mais automático, mais rápido. Porque quando você faz uma ponte, você tem que fazer várias sessões em cima daquela ponte, sei lá, 20 sessões, 30 sessões, dependendo do comprimento. Você não vai calcular cada uma dessas sessões à mão, mesmo se for um pré-projeto. Então, você vai utilizar, por exemplo, o F-Tool para facilitar os seus cálculos e deixar mais rápido. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como utilizar o F-Tool
para fazer esse cálculo das linhas de influência. E depois para aplicar e calcular os valores máximos e mínimos. Certo? Então, a nossa primeira coisa aqui é o seguinte. Eu preciso determinar a linha de influência que eu quero trabalhar. Então, se eu quero um momento numa sessão, eu vou fazer a linha de influência de momento naquela sessão. Uma reação de apoio é a mesma coisa, cortante é a mesma coisa. Certo? O que a gente vai fazer aqui? Nem todo mundo utiliza o F2, já faz um tempão que eu acho que vocês utilizaram ele pela última vez. Então eu vou relembrar aqui rapidamente como é que a gente faz para lançar as vigas. Olha aqui, ó. Primeira coisa, lançar o modelo de vigas. A gente vem aqui, a gente vai lançar os nós dessa viga. Então a gente vem aqui, ó, na esquerda, clica no teclado, clica aqui no pontinho, a gente vai lançar esses pontinhos. O primeiro está em 00, o segundo, já montei uma viga aqui, tá? Só para a gente usar de exemplo. O segundo ponto está numa distância 2, o terceiro está numa distância 3, 7, 9, 11 e o 12. Para não deixar vocês perdidos, né? A viga que eu estou querendo montar é essa aqui, ó. Essa aqui. Tá? Ela está aqui, ó. 2 metros, 1 metro, 4 metros, 2, 2, 1 metro. Então a gente está montando essa viga. Depois que eu lancei todos os pontos, eu vou vir aqui desligar o teclado, vim aqui, ó, Insert Member, e vou ligar do primeiro ponto até o final. Essa é a barra da viga. Desligo isso aqui e vou vir aqui agora, ó, nos apoios. Vou selecionar aqui fixo em X, fixo em Y, e vou colocar aqui um apoio, selecionar o ponto, ó, e mandar aplicar com esse último ícone aqui, ó, da direita. Vou mandar aplicar um apoio ali, no terceiro ponto, no quarto ponto, e aqui no sexto ponto. Certo? Como a gente está trabalhando viga Gerber, a gente vai colocar rótulas ali também. A gente vai colocar rótulas nesse ponto aqui, utilizando, ó, não precisa nem mexer em nada, já sai, quando eu clico aqui, ó, na rótula, aqui em cima, Rotation Release, isso aqui já vem selecionado. Então eu seleciono o ponto e mando aplicar. Seleciono o ponto e mando aplicar. Então são duas rótulas. O que acontece? Nessa viga aqui, eu tenho um trecho central, que é biapoiado, e dois trechos laterais que são hipostáticos. Então, para eles não ficarem hipostáticos, eles se apoiam no trecho central. Outro trecho aqui, que se apoia no trecho central. Então, as distâncias ficaram essas aqui, ó. 2 metros, 1 metro, 4 metros, 2 metros e 1 metro. É muito importante também a gente dizer qual é o material dessa viga, qual a seção transversal dela. Para dizer qual é o material, a gente vai clicar aqui em cima, ó, esse primeiro ícone, Material Parameters. Clica ali, vem aqui do lado direito, seleciona esse caderninho aqui, ó, para criar um novo material. Você vai dar um nome qualquer para esse material, certo? Por exemplo, exemplo.
um material exemplo, né? Você pode selecionar qualquer um desses materiais, ou mesmo deixar nesse genérico isotrópico, não tem problema. E aí você vai clicar aqui em Done, feito. Com isso você vai ter o seu material criado. Depois que você fez isso, você vem aqui, ó, nesse botão All e clica. Com isso, aquele material ele foi aplicado para todas as barras da sua viga. Vai vir aqui em cima, no segundo ícone, e vai tratar agora das propriedades da seção transversal. Clicou no segundo ícone, você vai vir aqui, ó, no caderninho de novo e criar uma nova seção. Vai dar um nome para ela. E vai escolher aqui o formato da sua seção, que pode ser qualquer um, certo? Eu gosto muito de colocar aqui, por exemplo, o circular, certo? Porque depois que eu apertar aqui no Done, feito, eu só preciso inserir aqui qual o diâmetro que eu quero. E aí qualquer diâmetro você pode colocar. Você pode colocar um diâmetro de 1, por exemplo. Não faz diferença. Certo? Colocou aquele diâmetro, o restante é calculado automaticamente. E aí você vai vir aqui no botão de novo, All, e mandar aplicar em todas as barras. Pronto, agora todas as suas barras têm seção transversal circular ali, mas o formato dela para a gente aqui não faz diferença, só faz diferença internamente no F-Tool. Senão o F-Tool não calcula isso para você. Certo? Então, criamos o modelo da viga, definimos a seção que será estudada, que a gente vai fazer agora. Certo? Qual é a seção que a gente vai estudar? Eu quero estudar esse ponto aqui, ó, ponto A, que está a 1,5 m desse apoio. Então, na verdade, ele está ó, a 2 metros, 3, 4,5 metros do primeiro apoio. Então, vamos colocar o ponto aqui, ó. De novo, teclado, ponto, qual distância x? 4,5, 4,5 metros. Bom, então, ó, 1,5 m daquele apoio. Fizemos isso, então tá aqui, ó. Criamos o modelo, definimos a seção que vai ser estudada e agora a gente vai visualizar a linha de influência desejada. Tá? Qual é a linha de influência desejada? Bem, pode ser o esforço cortante, pode ser o momento fletor. O F2 ele não faz linha de influência de reação de apoio. Então, se tiver algum exercício na lista, alguma coisa assim, ou mesmo tipo, na vida prática de vocês, linha de influência de reação de apoio não dá para fazer pelo F2. Tem que fazer manualmente. Certo? Então, esse é o nosso exemplo. É uma viga Gerber com um trecho isostático e 2 trechos hipostáticos apoiado nesse trecho central. O que a gente vai estudar? Só nessa aula a gente vai estudar momento fletor na seção A. Certo? Não se esqueça, né, de definir material e formato da seção transversal da viga, senão o F-Tool não calcula os resultados. Tudo bem aí, Fernanda? Beleza. Alguma dúvida? Tá, joia. Então, a gente vai agora só visualizar a linha de influência. Vamos salvar o arquivo, né? Sempre bom, porque senão o F-Tool não roda. Então, vamos chamar isso aqui exemplo. Ou dia da aula, né? 1 do 7. Para visualizar a linha de influência, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui em cima. Aqui a gente tem 3 ícones e depois 4 ícones aqui. Quando você abre o F-Tool, esse primeiro ícone está selecionado.
ele é o ícone para diagrama. A gente não quer o ícone de diagrama, a gente quer o segundo, que é o ícone de linha de influência. Clicou nele, a gente vai selecionar o ponto que eu quero estudar e vai selecionar aqui, ó, que tipo de linha de influência eu quero. Nos 4 últimos ícones aqui. Eu quero, por exemplo, uma linha de influência de momento fletor. Então, é o terceiro ícone. Vem aqui, ó, seleciono o ponto. Essa é a minha linha de influência. Certo? Essa linha de influência vale para esse ponto aqui. Essa é a seção que eu estou estudando. Se eu estivesse estudando essa seção, a linha de influência seria aquela ali. Olha como é que muda. Para cada ponto, muda. A gente já viu isso, né? Que a linha de influência para cada seção é diferente. Então, essa aqui é a nossa linha de influência de momento fletor do ponto A. Então, tá aqui. Tá tudo no slide aqui para vocês poderem acompanhar o passo a passo. A única coisa que não está no slide mesmo é essa sequência do F2. Então, isso vai ter que assistir a aula mesmo. Certo. Mas lembrando, né? O que a gente quer fazer? A gente quer aplicar carga permanente e carga móvel na linha de influência. Vamos começar, então, com a carga permanente. Tá? A carga permanente é o seguinte. Eu vou me perguntar quanto é que a carga permanente dessa viga está causando de momento fletor ali naquela seção. Veja que eu ainda não coloquei nenhuma carga permanente aqui. Mas, então, só para o nosso exemplo, vamos usar essa carga aqui. Ó. 10 kN por metro nesse primeiro trecho. E depois, a 1 metro desse apoio aqui, ó, 15 kN. Então, nesse primeiro trecho, eu vou colocar uma carga distribuída, olha o ícone aqui em cima. Vou dar um nome para essa carga. Criar uma nova carga no caderninho. Vamos chamá-la de um carregamento Q. De quanto? Em Y aqui, né? Menos 10, para estar para baixo. E a carga, eu vou selecionar a barra onde eu quero aplicar o carregamento. E venho aqui, ó, com esse botãozinho, o último aqui de baixo, e mando aplicar. Por que que não foi? Ah, na verdade foi. É só porque aqui, ó, o linha de influência ainda está ativo. Vamos colocar no diagrama que a gente vai ver as forças aplicadas. Ó. Então, 10 kN. O segundo é uma carga concentrada. Para colocar essa carga concentrada, eu preciso aqui colocar o pontinho onde ela vai ser aplicada. Ela está só revendo aqui, ó, a 1 metro da rótula. Então, 2, 3, 7, 9, a 1 metro da rótula, 10. Então, ó, teclado, pontinho, qual é a distância? 10 metros. Tá aí. Então, ó, 1 metro da rótula. Eu vou ter uma carga, só que essa carga agora, a gente vai vir aqui em cima, ó, e selecionar esse ícone, forças nodais. Selecionei, vou vir aqui e criar uma nova força, que a gente vai chamar de P, e dar um valor aqui para ela em Y de menos 15. Essa, então, é a carga permanente que a gente vai estudar. Essa carga permanente para a ponte está muito simples, tá? Geralmente a carga de permanente é bem mais complexa do que isso aqui. Só que, para o exemplo aqui, é suficiente. A gente tem que trabalhar com cargas mais simples para poder explicar direitinho. Beleza. Então, qual
que a gente faz aqui para fazer o carregamento permanente? A minha pergunta vai ser: quanto de momento eu tenho nessa seção devido a esse carregamento? Lembra que esse carregamento, por ele ser permanente, ele não muda de posição. Essa força de 15 vai estar sempre aqui e essa de 10 sempre vai estar aqui também. Então, a gente tem duas abordagens que a gente pode fazer. A primeira é usar isso lá da mecânica estática, lá da resistência dos materiais, e calcular o momento ali da forma tradicional. O que seria? Calcula a reação de apoio aqui, descarrega na ponta dessa viga, calcula a reação de apoio aqui, descarrega na ponta dessa viga. Aí, calcula essas duas reações de apoio, calcula o momento aqui. Então, isso é a forma tradicional lá da mecânica estática, lá da resistência dos materiais, certo? Ou a gente pode, igual a gente aprendeu aqui na linha de influência, na teoria das estruturas 2, usar a linha de influência. O seguinte, forma tradicional. Como é que seria a forma tradicional? Seria o seguinte, calculou as reações de apoio, você faz aquele diagrama. O F2 ele já fornece o diagrama para você. Então você não precisa ficar fazendo todos aqueles cálculos. Você vem aqui então, ó, diagrama, e você vai pedir o diagrama de momento fletor. Pronto, calculou aqui o diagrama. No ponto A, eu tenho um momento de 11,9. Ou vou melhorar aqui as casas decimais, tá? Ó, opção, unidades. Vou colocar um momento aqui com duas casas decimais. Pronto, 11,88. Esse 11,88 ele está para cima, certo? Momentos na parte de cima que são negativos. Isso a gente consegue mudar aqui também, ó. Unidades e formato. Cadê? Não, unidades e formatos. Deixa eu achar aqui. Engraçado. Não tem aqui. Aqui, ó. File, Sign Convention. Certo? É só marcar aqui, ó. Display das linhas de influência. Certo? A gente vem aqui e manda aplicar. Deixa eu ver se mudou. Não mudou. Engraçado, não é então. Não tem problema. Vamos só lembrar então o seguinte, que as linhas de influência aqui o diagrama aqui em cima, para o momento ele é negativo e aqui embaixo ele é positivo. Certo? Então esse 11,88 é o momento devido à carga permanente em A, ele deu menos 11,88. Aqui. Esse é o diagrama. Aqui, por causa da aproximação, tá 11,87, mas é a mesma coisa aqui. Isso, então, seria fazendo pelo diagrama. O jeito lá tradicional. Pela linha de influência, a gente também já sabe fazer. Como é que a gente faria aqui, ó? Pela linha de influência. Ao invés de pedir diagrama, que é só olhar aqui, eu venho aqui, ó, linha de influência. De quê? De momento. Em qual ponto? Aqui. Essa linha de influência é aquela que eu já mostrei para vocês. E eu vou ter que aplicar, então, aquela carga distribuída nessa área e aquela força concentrada aqui, nessa altura. Então, para carga permanente, aqui no F2 demanda mais cálculo, né? Então, ó,
Tem aqui, ó. Essa é a viga, esse é o carregamento permanente. Essa é a linha de influência de momento nessa seção. Eu pego essa carga e multiplico por essa área. Eu pego essa carga aqui e multiplico por essa altura. A gente vai ver aqui, ó, que vai dar exatamente o mesmo resultado do que se você só olhar no diagrama. Uma observação importante aqui é o seguinte: esse valor ele não muda naquela seção por causa desse carregamento. O momento vai ser sempre 11,87 negativo. Por quê? Porque a carga permanente não muda de lugar, não muda de valor, ela é fixa. Então, o momento que ela causa também não muda. Ele é fixo. Naquela seção, ele tem aquele valor. É claro que se eu mudar de seção, né, eu vou ter outros valores. Mas aí eu mudei de seção. Naquela seção A, o momento da carga permanente não muda. Certinho? Fernanda, dúvidas? Dúvidas? Tá. Sim, você tá aí, mas tá tranquilo. Beleza. Certo. Então, isso aqui que a gente fez agora foi dois jeitos de fazer a carga, calcular o efeito em uma seção devido à carga permanente. Agora a gente vai trabalhar a carga móvel. Tá? Como a gente está estudando pontes aqui, faz sentido a gente falar, por exemplo, da nossa norma, de como é que eu vou simular os veículos em cima de uma ponte. Então, o que acontece? Para determinar os valores do efeito elástico naquela seção, por exemplo, do momento em uma seção, quando a gente usa carga móvel, a gente precisa determinar a posição da carga móvel. Certo? Por quê? Vamos supor, se você está olhando ali aquela viga que eu mostrei, essa aqui. Você está estudando essa seção, a seção A. Aí você vem aqui e coloca o seu veículo aqui em cima. Se o seu veículo está aqui em cima, ele vai afetar a seção A e vai causar um momento lá. Agora, vamos supor que você troca a posição do seu veículo. Vamos supor que o seu veículo esteja aqui. O valor de momento que ele vai causar lá é diferente. Então, o valor do efeito elástico depende da posição do veículo. Certo? E como a gente está interessado nos piores casos, né, o valor máximo positivo e máximo negativo, a gente vai precisar achar ali as piores posições do veículo. Tá? O que é importante para a gente? A gente precisa, se a gente estiver estudando ponte rodoviária, ponte ferroviária, ou mesmo passarelas, né? Mas vamos focar aqui nas rodoviárias. A gente precisa conhecer o formato e o valor das cargas que formam a carga móvel. Quando a gente pega esse formato e esses valores da carga móvel, a gente pode, se isso for o padrão da norma, se esse é o padrão que você está estabelecendo, a gente chama isso de trem tipo. O trem tipo lá da nossa 7188, que é a ANBR que trata das cargas móveis de pontes, ele tem um formato muito específico. Ele é um veículo, tipo esse aqui, com 450 kN de peso total. Esse peso total, ele está dividido em 6 rodas. Então, se você olhar o veículo de lado aqui, ó, 1, 2, 3, mas na verdade são 6 rodas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodas. Tá? Então, são 6 rodas. Eu vou dividir aqui 450 kN por 6 rodas, e eu vou ter 75 kN por roda. Certo?
Então eu tenho 75 aqui, 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 aqui e aqui. Cada duas rodas dessas, elas estão agrupadas num eixo. Então esse aqui é o primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo. O que mais é importante nesse veículo aqui da nossa norma? Ele tem 6 metros de comprimento, tá aqui, e 2 metros de largura. Aliás, 3 metros de largura. Quando a gente olha o veículo de lado, cada eixo aqui está separado de 1,5 m. Então, com o início do veículo, depois 1,5 m, primeiro eixo, 1,5 m, segundo eixo, 1,5 m, terceiro eixo, mais 1,5 m, finaliza o veículo. Esse veículo aqui a gente chama de veículo principal. Tá? Vamos estudar, então, como é que esse veículo principal vai ser aplicado na linha de influência. Veja aqui, ó. Eu fiz aqui o veículo principal, tá? Vamos colocar aqui as cargas dele. 75. Cada uma dessas forças aqui tem 75 quilômetros. Assim. Lembrando, né, que esse veículo principal aqui, ele tem 6 metros de comprimento. E a separação entre cada carga aqui é 1,5 m. E o que acontece? Uma vez que você tiver a linha de influência, você vai se perguntar o seguinte: qual é o momento máximo positivo que esse veículo vai causar e qual é o momento máximo negativo que essa força móvel vai causar, essa carga móvel vai causar. Só tem um jeito de fazer isso. Você precisa passear com esse veículo em cima da sua ponte e achar a pior posição positiva e a pior posição negativa. Certo? Por exemplo, por negativo, você poderia pensar que essa aqui é a pior posição. Aí você pegaria esse 75, multiplicaria por essa altura, esse aqui 75, calcularia a altura aqui, e esse último 75 ele cai no zero. Certo? Por que ele cai no zero, não cai no positivo? Porque eu estou falando só de momentos negativos. Aqui é a mesma coisa. Eu acho que esse aqui não é o máximo, eu acho que esse aqui é o máximo. 75 vezes essa altura, 75 vezes essa altura aqui que a gente teria que calcular, e 75 vezes essa altura aqui. Certo? Perceba que a gente não pode quebrar o veículo. Isso aqui é como se fosse um carro mesmo. Certo? Não faz sentido eu considerar meio carro. O carro ele anda sempre com as 3 rodas aqui. Então, igual eu falei aqui, vamos supor que essa é a pior posição. Esse 75 caiu nessa região, está zerando. Bem, paciência, né? Eu não vou partir meu carro. Então, eu tenho sempre que andar com o carro inteiro. E se for calcular o positivo? O positivo é a mesma coisa, só que eu vou andar aqui, na região positivo. Então, será que essa aqui é a pior posição? Ou será que eu empurro mais um pouquinho aqui e penso que essa é a maior posição? Certo? Isso seria uma pesquisa que a gente precisaria fazer à mão, localizar essas piores posições, tanto negativo quanto positivo, certo? E para cada posição ali, até achar a pior, a gente precisaria fazer esse cálculo. A força vezes a altura. A força vezes a altura, a força vezes a altura. De forma que a gente vai achar o pior positivo e o pior negativo.
Manualmente isso dá muito trabalho. Principalmente aqui se a sua linha de influência for muito grande. Geralmente, tá? A posição que causa pior momento positivo ou negativo, ela costuma ser assim, ó. Uma das forças em cima da maior altura. Então aqui, ó, essa aqui é a maior altura negativa. Então uma das forças vai estar ali, em cima dela. Mas será que é essa força? Será que é essa aqui? Será que é essa? Então é meio chatinho calcular isso. A positiva. Positiva, será que é essa a pior posição? Será que é essa aqui? Ou será que é essa aqui? Certo? Com o tempo a gente vai aprendendo a calcular isso e enxergar isso de uma forma mais lógica. Mas de início isso é bastante trabalhoso. Então a gente usa o F2, certo? Para usar o F2, o que a gente faz? A gente precisa montar o trem tipo. Se a gente montar o trem tipo, beleza, a gente consegue tranquilinho ali estudar essa viga e achar automaticamente a pior posição negativa e a pior posição positiva. Certo? Então vamos montar esse trem tipo. Ó, aqui em cima tem um botão chamado Load Train. Certo? Clica nesse botão e vai abrir aqui essa tela, onde você vai clicar no caderninho e vai criar um novo trem tipo. Esse trem tipo ali, a gente vai chamar de 450, porque é o peso total dele. Clicar aqui em Feito, Done. E aí, ó, depois que você fez isso, aparece uma linhazinha aqui em cima da sua viga. É nela que as cargas do trem tipo vão aparecer. Você tem que falar, não precisa se preocupar com esse fator de impacto, deixa ele como um mesmo. O comprimento aqui, a gente vai falar qual é o comprimento do trem tipo. Então vamos ver esse trem tipo de lado. 6 metros. Certo? Ó, fechou aqui para mim. 6 metros é onde eu vou desenhar o meu veículo principal. A primeira carga, ela está na posição 1,5 m. Então no X aqui, ó, 1,5, 1,5 m, uma carga de 75 kN. A segunda carga está na posição 3 metros, 75 kN nessa posição 3 metros. E a última carga está na posição 4,5, também de 75. Pronto, esse aqui é o meu trem tipo, o meu veículo principal. Tá? Agora, vamos ver aqui, para a seção A, qual é a pior posição desse trem tipo, que vai me causar o pior momento positivo e o pior momento negativo. Então, ó, vou clicar aqui no ponto A, vou pedir a linha de influência de momento. Quando eu clicar aqui, ó, opa, o ponto A a gente seleciona depois, desculpa, então, ó, linha de influência de momento no ponto A. Quando eu faço isso, o próprio F-Tool já localiza o veículo para mim. Ó, aqui em cima, eu estou calculando momentos negativos. Aqui embaixo, eu estou calculando momentos positivos. Quando o veículo está nessa posição, eu tenho o pior momento negativo. Quando o veículo está nessa posição, eu tenho o pior momento positivo. Quanto vale esse momento? O F-Tool já mostra aqui para a gente também. Ó, tá aqui em cima. Ele fala o valor do momento e fala a posição do trem tipo. Então, ó, máximo valor, 98,44 kN/m. Quando o trem tipo está onde? Na posição 1,5 m. Então, o início do trem tipo aqui, ó, está a 1,5 m. Certo? Aqui, ó.
3, 1,5 m. O início do trem tipo está aqui, mais ou menos. Certinho? E aqui ele também dá o máximo negativo, menos 84,38 kN, quando o trem tipo está em qual posição? Nessa posição aqui, ó, 6 metros. Então, o início do trem tipo está a 6 metros. 2, 3, mais 2 metros aqui, ó. O início do trem tipo está aqui. Aí eu conto 1,5 m, vem a primeira carga, mais 1,5 m segunda carga, mais 1,5 m outra carga. A gente não vê o início do trem tipo aqui, mas a gente sabe que ele se começa 1,5 m a partir dessa carga. O que é importante aqui? Eu não precisei ficar passeando com o veículo em cima. O próprio F2 achou para a gente a pior posição positiva e a pior posição negativa. E já me deu os valores. Tá? Então, é exatamente isso aqui. Pior posição negativa, pior posição positiva. E aqui já me deu os valores. 98,44, 84,37. Perceba que essa pior posição positiva e negativa só vale para essa seção. Se fosse uma outra seção, por exemplo, aqui, ia mudar. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, eu nem tenho linha de influência negativa. Então, o meu valor negativo aqui, ó, é 0. Olha aqui em cima. No entanto, eu tenho positiva. Então, eu vou colocar o F2 achou que a pior posição para causar o máximo momento positivo é essa aqui. E ele já calcula aqui para mim, 35,42. Se eu mudo de seção, muda tudo. Então, cada vez que eu mudo de seção, muda a posição. Imagina o trabalhão que seria fazer isso para cada seção se fosse feito manualmente. Tá? Então, a gente está estudando a seção A, a gente vai manter ele na seção A, bonitinho. Certo? Achamos esses dois valores. Tudo bem aí, Fernanda? Certinho. Tem alguma pergunta? Sempre serão esses valores de trem tipo. Ah, então. Aqui eu estou fazendo de uma forma bem simplificada, tá? A norma, ela fala desse trem tipo, com essas cargas de 75 aí, mas ela te dá outras opções para pontes menores, e geralmente a gente aplica alguns valores em cima desse trem tipo, então dificilmente vai ser o 75 mesmo, tá? Só como exemplo. Mas esse trem tipo de 75, ele está na norma, ele vai ser modificado dependendo da sua ponte, tá? Certinho. Ok. Esse aqui era o veículo principal, né? Se eu falei veículo principal é porque vai ter outros, né? Eu não daria esse nome de principal para ele, se ele fosse o único. E é exatamente isso. A nossa norma, ela fala que a gente vai ter um veículo principal e que a gente vai ter veículos também secundários. E esses veículos secundários, eles têm um papel que eu gosto, né, na hora de dar aula, de falar que eles são tipo um engarrafamento. Então, você tem o seu carro e você pode ter engarrafamento na frente do seu carro, atrás do seu carro ou do lado do seu carro. A NBR 7188 considera exatamente isso, aqueles que são os veículos secundários. A gente vai chamar aqui do engarrafamento, né? Como é que a gente representa esses veículos secundários lá pela norma 7188? Ela é uma força distribuída.
e ela tem intensidade 5 quilonewtons por metro. Ela pode estar à frente do veículo, atrás do veículo, do lado do veículo. Aqui eu não vou, a gente não vai estudar do lado do veículo, não. Só à frente e atrás, só para simplificar. Mas o que é mais importante, ela nunca vai poder estar em cima do veículo principal. Por quê? Porque, tipo, não faz sentido, né? Isso aí, quando os outros veículos estão um em cima dos outros, isso aí é uma batida de carro. Então a gente não quer um acidente em cima da ponte. Então eu tenho sempre o veículo principal, o engarrafamento à frente, ou atrás, ou do lado, ou à frente, atrás e do lado. A gente vai ter engarrafamento em posições diferentes aí, tá? O que que acontece? Lembra que eu falei que você não pode dividir o veículo principal? Você não pode considerar uma carga dessa roda aqui, ó, a 2 metros e a outra a 3 metros. Elas vão andar sempre as três juntinhas, desse jeito aqui, ó. Agora, o veículo, os secundários, eles representam engarrafamento. Então, o engarrafamento você pode dividir, você pode ter, tipo assim, 3 carros na sua frente e, sei lá, um espaço atrás do seu carro e depois desse espaço mais engarrafamento, certo? Você pode ter engarrafamento atrás do seu carro e não ter à frente do seu carro. Então, o engarrafamento, essa carga distribuída, você pode dividir. E você vai dividi-la sempre para colocar esse engarrafamento em cima das áreas da sua linha de influência para maximizar o efeito, positivo ou negativo. O que que isso significa? Significa o seguinte, ó, vamos supor, eu estou calculando um momento positivo. Aonde eu vou colocar meus engarrafamentos? Em todas as áreas positivas. Estou calculando um momento negativo. Onde eu vou colocar o meu engarrafamento? Em todas as áreas negativas. Eu posso misturar sinal de área? Não, porque se eu estou calculando positivo, eu considero todas as áreas positivas e considero negativa também, então uma vai anular a outra. Então eu quero o máximo positivo, eu vou considerar só positivo. O máximo negativo, eu vou considerar só negativo. Tá? Mas lembra, sempre respeitando a região ocupada pelo veículo principal. Não pode colocar a carga distribuída em cima das cargas concentradas. Tá? Então, isso aqui é o formato do trem-tipo. Ó, o veículo principal, o engarrafamento à frente e o engarrafamento atrás. Lembra que eu não preciso, obrigatoriamente, ter engarrafamento à frente e atrás. Eu vou ter engarrafamento aqui, aonde eu precisar, certo? Para poder maximizar. Então, como é que fica essa ideia? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu estiver calculando máximos negativos, a gente já viu, né? O F2 já mostrou para gente que essa aqui é a pior posição negativa do veículo principal. Veja que o veículo principal está ocupando daqui até aqui, certo? Então, nessa faixa aqui, eu não posso ter engarrafamento. Eu posso ter engarrafamento aqui, ó, daqui para frente, até o final da ponte. Mas eu estou maximizando isso aqui, então eu não posso considerar, se eu estou calculando negativos, eu não vou considerar a área positiva, eu vou considerar só a área negativa. Certinho? E se eu estiver tratando aqui dos momentos positivos? O F2 já mostrou para mim que a pior posição positiva é essa aqui.
Eu posso ter carregar engarrafamento na frente ou atrás do veículo. Só que como eu estou calculando coisas positivas, eu não vou colocar carga em áreas negativas. Então essa aqui não vai entrar. Essa aqui, ó, também não, porque são áreas negativas. Eu só vou estar aqui na área positiva. Então tá aqui. Olha que interessante isso. Isso aqui diz pra gente, ó, que o meu carro nessa posição me dá o pior momento negativo. E se eu quiser um momento pior ainda, eu vou ter engarrafamento aqui, ó, nessa região. Então, nem sempre engarrafamento na ponte toda é o pior, é a pior situação. Então, essa situação aqui, ó, eu tenho carro, espaço, engarrafamento. Com essa configuração, eu vou ter o pior momento negativo nesse ponto. Aqui é a mesma coisa. Ó, pior momento positivo, eu tenho o meu veículo principal nessa posição e um pouquinho de engarrafamento aqui, ó. Eu não tenho engarrafamento na ponte toda. Eu tenho só num pedacinho. Eu tenho espaços aqui, ó, que não tem nem veículo. O F2 mostra isso pra gente. Como? Basta aqui no trem tipo, ó, eu vou aqui no trem tipo de novo. E aqui embaixo, Live Load, eu vou colocar o exterior. Exterior é o carregar, é o engarrafamento à frente ou atrás. Vamos colocar aqui, ó, menos 5 kN exterior. Quando eu digitar o Enter aqui, vai aparecer aqui e aqui o meu engarrafamento. Ó, esse é o meu trem tipo. Carro principal, posso ter engarrafamento na frente, posso ter engarrafamento atrás. Esse aqui é o modelo do trem tipo. Vamos calcular o efeito desse trem tipo lá na seção A? Então, ó, linha de influência, de momento, onde? Na seção A. Exatamente aquilo que eu mostrei para vocês, ó. Para momentos negativos, carro principal nessa posição, um pouco de engarrafamento aqui nessa posição. Para momentos positivos, carro nessa posição, engarrafamento aqui nesse balanço, só nessa pontinha. E aqui, ó, o próprio F2 já me dá os valores. Ó, máximo positivo, 99,38. Mínimo valor, 89,06. Negativo. Tá? Então é isso aqui que a gente tem. Certinho aí, Fernanda? Beleza. Vamos continuar aqui, porque na verdade a gente precisa agora combinar esses valores. Eu já conheço o valor da carga permanente, então tá aqui, ó. Eu sei que por causa da carga permanente, eu tenho naquela seção um momento de menos 11,87. Esse valor não muda. E eu já sei que por causa do trem tipo, eu tenho um máximo positivo naquela seção de 99,37 e o máximo negativo de menos 89,06. Isso aqui, máximo positivo e máximo negativo, isso tem um significado para a gente. Qual o significado disso? Que naquela seção, eu sempre vou ter, dependendo da posição do meu carro, então dependendo da posição do meu carro e do engarrafamento, né? Eu sempre vou ter momentos entre esses dois valores. Entre 99,37
e 89,06. Mas eu nunca vou ter um momento maior do que 99,37 e nem menor do que 89,06 negativo. Os momentos sempre vão estar ali, nesse intervalo. Isso é importante porque, tipo assim, na hora de dimensionar isso aqui, essa seção, eu não vou usar um momento de 200. Por quê? Porque não atinge 200 a carga móvel positiva. Eu não vou utilizar um momento de menos 150. Por quê? Porque ela chega no máximo a menos 89. Ah, mas pode acontecer ali um momento de 25? Pode, porque 25 está dentro desse intervalo. Certinho? Mas então agora eu tenho que combinar as permanentes e as móveis. Certo. Fazendo isso aqui, ó. Os resultados máximos finais são uma combinação da carga permanente com as cargas, com os efeitos da carga móvel. Eu sei que a permanente é 11,87 naquela seção. E que a carga móvel ela vai variar de 99,37 a menos 89,06. Qual que vai ser aqui, então, os máximos finais, positivo e negativo? É só combinar. Carga permanente com carga móvel positivo. Carga permanente com carga móvel negativa. Tá aqui a combinação. O meu máximo final positivo é 87,5. O meu máximo final negativo é menos 100,93. Então, todos os meus momentos naquela seção, eles variam de 87,5 entre menos 100,93 e 87,5. Eu não tenho nem maiores do que esse, nem menores do que esse. Certinho? Alguma dúvida aí, Fernanda? Tá. Isso aqui que a gente fez, ele vale para aquela seção, só para a seção A, certo? Só que o que acontece? Quando a gente vai dimensionar uma ponte, a gente faz várias sessões. A gente faz, sei lá, tipo, 10 sessões, 30 sessões, depende do tamanho da ponte. E para cada ponte, para cada sessão, você vai ter que calcular o máximo positivo final e o máximo negativo final. Certo? Então, qual que é a ideia? Seria isso aqui, ó. Você tem a sua ponte. Deixa eu pegar a ponte aqui, ó. Você tem a sua ponte aqui. Deixa eu criar um slide aqui. Você tem a sua ponte. Você vai vir aqui e, ó, vou pegar aqui valor, vou colocar como vermelho aqui, ó. Você achou lá o pior valor negativo, aqui, ó, menos 100,93 do ponto A. Ponto A. Você também achou aqui o pior positivo do ponto A. Vou colocar aqui como azul. Só que o que acontece? Isso aí são os valores daquele ponto. E se eu tivesse várias sessões? Aí eu teria que, para cada sessão, por exemplo, se eu tivesse uma sessão aqui, eu ia ter que calcular o positivo e o negativo. Então, naquela sessão, nessa outra sessão, nessa outra, e assim por diante. Eu teria que fazer
para cada seção daquela ponte. A mesma coisa eu teria que fazer o positivo. Teria que fazer o positivo aqui, ó, para cada seção. Cada uma delas. Vou lhe mostrando aqui. Imagina o trabalhão que isso dá. Depois de fazer para cada sessão, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode montar o que a gente chama de envoltória. Então, ó, a gente vem aqui com uma curva, certo? E marca aqui, ó, todos os pontos. Certo? Todos os pontos positivos. E todos os negativos. Isso aqui, essa curva aqui em cima é a envoltória dos valores negativos. Essa aqui é a envoltória dos valores positivos. Esse desenho total aqui é a nossa envoltória de, por exemplo, um momento fletor para toda a viga. Eu só consigo ela se eu fizer várias sessões. Certo? Quanto mais sessões eu fizer, mais exata vai estar a minha envoltória. E o que ela representa? Ela representa os piores valores negativos e os piores positivos. Por exemplo, aqui, ó, se eu estivesse trabalhando numa sessão aqui, eu estivesse trabalhando num corte aqui, a minha envoltória, ela fala que eu não vou ter valor mais negativo do que esse aqui, e nem mais positivo do que esse aqui. Ela limita para mim o intervalo máximo positivo, máximo negativo. Certo? Para fazer uma envoltória perfeita, você teria que usar infinitos pontos. E a gente já viu aqui o trabalhão que dá fazer isso na mão. Né? Então, olha aqui, ó. Para o projeto de ponte, está aqui no slide, para o projeto de pontes é necessário avaliar várias seções. Em cada seção é preciso determinar os valores positivos e negativos da carga móvel e combinar com o diagrama da carga permanente. Se a gente determinar que os máximos positivos e negativos de toda a seção, de todas as seções da viga, a gente vai ter envoltório. Mas dá muito trabalho. Certo? A questão é que o F-Tool, ele faz isso para a gente automaticamente. Primeiro, eu montei aqui os slides mostrando como seria para fazer isso sem fazer automaticamente. Então, vamos entender aqui como é que seria. E aí depois eu mostro como é que vai ser fazer automaticamente. Assim, ó. Primeiro, tá aqui a minha ponte. A mesma que a gente está trabalhando aí. Eu fiz antes a gente só tinha essa seção, né? Agora eu tenho vários. Para cada metro aqui eu tenho uma seção, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Até lá na frente. Primeira coisa que a gente faria é estudar a carga permanente. O que a gente faz? A gente ia lá, calculava as reações de apoio, fazia o diagrama da viga toda bonitinho. E aí, para cada seção,
eu olhava no diagrama quanto tem de momento. Eu mostrei para vocês no início dessa aula hoje como fazer o diagrama no F2. Então, no F2 é só olhar os valores, ó. Seção A, momento permanente 0. Seção B, 5. C, 0. D, menos 10. Menos 11,25. Menos 12,50. Tá tudo aqui. Então, eu tenho aqui os efeitos de momento em toda a viga. E aí eu pego o valor para cada seção. E montei uma tabelinha aqui. Isso que dá trabalho? Dá trabalho, mas é menos trabalho do que a carga móvel. Que agora a gente vai ver a carga móvel. Olha aqui, ó. Para a carga móvel, eu vou ter que montar o trem tipo. Então tá aqui, ó, o trem tipo, bonitinho. Certo? Vamos estabelecer aqui, ó, os nossos pontos, né? Então, ó, teclado, ponto. Então, tem um ponto na posição 1, na posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto. Fiz todas as sessões aqui, ó. Certo? Essa aqui a gente não vai precisar mais, não. Então, todas as 10 sessões, cada uma delas separadas por 1 metro. Onde é a carga permanente? Ó, a carga permanente está aqui, ó, diagrama, aqui em cima. Diagrama, olha a carga permanente. Vou pedir diagrama de momento. Aí, ó, para cada seção, ele me deu o valor do diagrama. Eu venho aqui, vou lá na minha tabela e só anoto. Se fosse feito manualmente, aquela história. Calcula as reações de apoio, faz o diagrama, calcula o valor do momento em cada seção. Tá? Agora, a linha de influência. Bom, linha de influência, resultado de linha de influência. Montei, já tenho montado aqui, ó, o trem tipo. Então, linha de influência, olha o trem tipo. De quê? De momento. Em qual ponto? Agora eu vou precisar ir em cada seção e anotar o máximo positivo e o máximo negativo. Algumas dá zero, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó. Nessa, na primeira. Então, bem aqui, ó. Na primeira. Eu seleciono bem em cima do ponto, olha, tá vermelhinho aqui, ó. Não tem nem valor positivo e nem valor negativo. Aqui em cima, ó, máximo valor, 0 e 0. Na segunda seção aqui, eu clico nela, o pontinho tá vermelho ali, ó. Opa, tem que ficar bem em cima mesmo. O zoom aqui tá muito grande, então eu vou diminuir o zoom, ó. Ali. Veja que eu só tenho valor positivo. Ó, eu só tenho linha de influência positiva. Eu não tenho linha de influência negativa. Então, a pior posição do meu veículo é essa aqui, para o positivo. Para o negativo, o meu momento é 0. Então, ó, máximo positivo, 37,50. Mínimo valor, 0. E eu vou fazer isso para cada uma das sessões. Para a próxima aqui, ó. Para essa, bem em cima do ponto. 0 e 0. Para essa, bem em cima do ponto. 0 positivo, 93,75 negativo. Para essa. Então, olha, essa aqui é bem próxima daquela que a gente já tinha feito, né? Ó, o veículo principal, ó, o engarrafamento, para o negativo. Olha o veículo principal e o engarrafamento para o momento positivo. Pior positivo, 85. Pior negativo, 75,31 negativo. Então, cada uma das sessões
ali, algumas dá zero, né? Cada uma delas. Olha essa que interessante, ó. Nessa seção aqui, ó. Nessa aqui, eu só tenho uma roda do veículo em cima da ponte. As outras rodas, elas estão fora da ponte. Tá? Ok. Então, fazendo isso aí, para cada seção, ó, seção A, seção B, seção C, D, nas figuras aqui do slide, ó, cada seção ela tá vermelhinha, ó. Tá? C, D, E, F, e a gente vai completando aqui os valores. São 10, 11, 12, 13 sessões. Até completar essa tabela, a gente tem aqui, ó, várias outras análises. Eu vou clicando em cada ponto e analisando cada valor. Tá? Só que não precisa ser assim. A gente tem a ferramenta que a gente chama aqui, ó, de envelope no F2. Certo? Essa ferramenta envelope, ela faz para a gente a envoltória com os piores positivos e os piores negativos. Tá? Se a gente vier aqui, ó, e fizer isso assim, ó, lembra que nessa ponte eu tenho, ó, diagrama, o carregamento permanente e tenho o carregamento móvel. Vamos pedir envoltória só do carregamento móvel. Só do móvel. Então a gente vai tirar aqui o permanente. Ó, vamos tirar esse permanente aqui. Vamos tirar primeiro essa concentrada. Ó, eu vou vir aqui, forças nodais, colocar aqui, ó, none, nenhuma carga, selecionar o ponto e mandar aplicar. Pronto, apaguei a força. Agora essa. Eu vou vir aqui, ó, nas forças distribuídas, colocar aqui nona, nenhuma carga, selecionar as barras que eu quero essas duas barras, e manda aplicar nenhuma carga aqui, ó, nona, aplicar, apagou. Agora, então, eu não tenho carga permanente, eu só tenho carga móvel. E eu vou pedir o envelope, a envoltória. O envelope está aqui, ó, do lado. Então, eu tenho o diagrama, linha de influência, envelope. Envelope de quê? De momentos. Olha aqui, ó. Ele me mostrou aqui a minha envoltória com os piores negativos e os piores positivos aqui embaixo. Aí eu venho para cada seção e analiso o valor. Por exemplo, aqui, ó. Nessa seção aqui, seção A, tudo era zero. Então, tudo zero. Na seção B, eu tenho o pior positivo, 37,50. O pior negativo, não tem, é zero. 35, 37,5, zero. Seção C, 0, 0. Seção D, E, F, por exemplo. Meu pior positivo, 113,75. Meu pior negativo, 116,25. 116,25. Então, com a ferramenta envoltória, eu já tenho os piores positivos e os piores negativos, sem precisar ficar ali pesquisando cada uma das seções. Clica e anota o resultado, clica e anota o resultado. Não, na envoltória eu já tenho tudo isso bonitinho ali, numa figura só. Tudo bem, Fernanda? Tá. Tem alguma dúvida? Bem mais prático, bem mais prático. Imagina fazer isso com uma ponte de 60 metros, 80 metros, onde você tem lá 30 seções. Então, com o F2 aqui fica bem mais rapidinho para a gente. Tá? Agora, então, eu já tenho a tabela de cargas móveis, ó, de carga permanente,
e a tabela com os efeitos máximos positivo e negativo de carga móvel. Eu já posso ir lá no Excel, né, e combinar permanente com positivo, permanente com negativo. Certo? Então, ó, cadê? Opa. Aqui, inclusive, a minha tabela está errada. Ela é assim. Isso. Não, não. Vamos ver aqui. Combinação. No ponto A, 0 combina com 0, dá 0. 0 combina com 0, 0. No ponto B, 5 com 37,5, 42,5. 5 com 0, 5. 0 em C, 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. Em D, menos 10 com 0, menos 10. Menos 10 com menos 93,75, menos 103,75. Menos 11,25 com 85, aí a gente vai fazendo. Então, 85 menos 11,25 dá 73,75. E aqui, ó, menos 11,25 com menos 73,71, então, menos 11,25 menos 75,31, eu tenho aqui, ó, menos 86,56. E assim vai para cada um dos pontos. Certinho? Lembra que essa envoltória aqui é a envoltória só com a carga só com a carga móvel. Que aí a gente pode montar essa tabela aqui e combinar manualmente. Tá? É isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. E com isso, a gente encerra a nossa matéria de linha de influência. A gente ainda tem mais uma matéria para a segunda prova, que é a parte de superfície de influência, que é lajes. Tá? Então, a gente começa isso na próxima aula. Certo, Fernanda? Deixa eu desligar a minha gravação aqui.